Técnico Wagner Mancini responde sobre essa pressão pré-clássico. Ela está de qual lado? Eu quero falar também sobre alguns detalhes, além dessa última entrevista do Mancini, pré-jogo contra o Atlético, onde ele ressalta sim um ponto importante, onde o Goiás merece a confiança do torcedor por ser um clube que esteve dentro do G4 durante todo o campeonato, mas se esquece de um ponto crucial. O Goiás já não joga bem há quase 3 meses, né, com uma boa sequência de jogos, de resultados também que deixaram a desejar nas últimas 10 partidas. Eu quero trazer aqui algumas informações sobre os bastidores do Goiás. Consegui descobrir o valor da multa rescisória do Mancini, se ele já tem contrato ou não assinado com o Goiás para o ano que vem, e o que pensa a diretoria, por exemplo, em relação a uma demissão, caso o resultado não seja o esperado contra o Atlético. E quero falar sobre o maior artilheiro da história do Goiás, o atacante Araújo, que está na ativa e quer retornar para o clube em 2026. Poderia ser uma boa? Quero falar também sobre aquela ação judicial que o jogador moveu contra o Goiás e venceu, inclusive, em 2014. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News. Convido você a conhecer o nosso parceiro do canal, que é a Agin TV. Com a Agin TV você não perde nenhum jogo do Goiás ao vivo na tela do seu celular, computador ou Smart TV por apenas R$ 30 mensais. Além de uma vasta lista de filmes, séries, você tem os jogos ao vivo na palma da sua mão. Só chamar pelo WhatsApp, o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e falar que veio através aqui do YouTube do Goiás News. Beleza? Mais uma novidade aqui no condomínio Optal, apartamento de 2 quartos, sendo uma suíte, apartamento de 64 metros quadrados, sendo uma garagem coberta, andar alto, 2 quartos com armários, aluguel, no melhor do Jardim Europa. Apartamento com vista para a Avenida Nascente, o quarto com vista para o Eldorado, sendo 2 quartos, uma suíte. Mais informações do seu corretor Timóteo Abreu. Bora começar o nosso vídeo de hoje para repercutir a entrevista do Wagner Mancini no pré-clássico, nesta tarde de segunda-feira, falando sobre a expectativa do treinador e também sobre a pressão. Em relação às falas dele, o que eu mais destaco assim, em termos que o torcedor acaba pegando no pé, é em relação à constância do time dentro do G4. Isso é um fato. O Goiás esteve de 28 rodadas da Série B, o Goiás esteve em 26 dentro do G4. Então, nesse aspecto, é claro que o torcedor, o time merece um voto de confiança da torcida, claro. A campanha do Goiás, ela nunca foi discutida. Eu nunca lembro de abrir uma live aqui no canal, fazer um vídeo reclamando da pontuação do Goiás, muito pelo contrário. Naqueles primeiros 10, 11, 12 jogos eu estava inclusive maravilhado, porque minha expectativa era mínima para essa Série B e o Goiás começa muito bem. Entretanto, se eu elogio, eu como torcedor também tenho que ter essa capacidade de criticar quando o momento é crítico. E o Goiás, volta a repetir, para mim não consegue jogar bem 2, 3 partidas com aquela regularidade que o torcedor estava acostumado a ver. De fazer jogos sem sofrer tanto defensivamente, fazer jogos que criasse pelo menos 2, 3 boas chances de gol. Tem vezes que o Goiás passa vários jogos sem sequer ter uma grande oportunidade. Um gol sai numa bola parada, num gol achado, mas não com o time criando. Não vou mentir para vocês. Talvez a última boa sequência que o Goiás teve nessa Série B já tem um turno, que foram aqueles jogos em casa, Avaí e Coritiba. De lá para cá o Goiás oscila muito, em especial desde aquela derrota contra o CRB lá em Maceió, que vocês vão se lembrar. De lá para cá o Goiás não consegue fazer bons jogos. Teve um ou outro nesse meio tempo? Claro que sim, não estou falando que o Goiás vive uma crise de 4 meses, não é isso. Mas pelo futebol apresentado, o torcedor está certo de questionar, e o Mancini parece não querer entender isso e ficar meio que sentado na vantagem que o Goiás construiu. Eu vejo isso como perigoso. Entretanto, eu vejo pelo lado positivo também, onde o Mancini, para mim, ele passa uma confiança nas suas entrevistas, na preparação, na motivação para os jogadores. Mas eu acho que falta um pouco de entendimento do momento do Goiás.
é um momento sim ruim. Não é porque o Coritiba está oscilando que o Goiás também tem que oscilar. Não existe essa regra na Série B. Tanto é que o Atlético Paranaense vem de 7 vitórias seguidas, o Criciúma também vinha de uma sequência de mais de 6 jogos de invencibilidade. Então isso não é uma regra. Claro que o momento de instabilidade chegaria para o Goiás, mas isso não quer dizer que é normal e que tem que levar, né, esse sufoco até o último jogo da Série B. Em termos de pressão, ela existe, tá? Existe uma pressão interna do Goiás em relação à fase do time. Eu consegui 2 informações. Não sei se alguém já deu essa informação antes, enfim, não tenho interesse de ser primeiro aqui. Estou apenas reproduzindo aquilo que eu ouvi. Então, como as fontes não deram o aval para falar quem exatamente então eu vou trazer apenas a informação. Em termos de derrota, eu não vejo, tá? Pelo que me falaram, eu não consigo ver um clima hoje para demissão em massa no Goiás. Não parece ser o cenário antes da partida contra o Atlético. Tá? Não me parece o caso de ser o Goiás, por exemplo, sair derrotado da Serrinha hoje, ou empate, e o Goiás demitiu o Mancini e o Andrino. Não parece ser nesse sentido. Outra informação, o Wagner Mancini, caso suba com o Goiás para o ano que vem, teria o seu contrato automaticamente renovado para a temporada de 2026 e a sua multa rescisória é de R$500 mil. Então seriam essas outras 2 informações. Volto a repetir, não sei se alguém trouxe essa informação antes, mas pelo que eu consegui foi isso. Então fica mais ou menos aqui como extra exclusivo. Sobre essa questão para 2026, eu fico com aquele receio sim, porque eu gosto do Mancini, acho um técnico bom, acho que seria um técnico muito bom para o Goiás começar 2026 já há um bom tempo no seu comando, mas volto a repetir, não adianta o Goiás pensar em 2026 estando empacado na Série B, precisa de uma resposta imediata. Com a Zapay você facilita bastante a sua vida financeira e também no trânsito. É um aplicativo 100% gratuito, onde através da placa do seu carro, da sua moto, você consegue consultar débitos veiculares em aberto, como por exemplo IPVA, licenciamento e multas. Caso você tenha algum débito em aberto, aproveite para utilizar o nosso cupom Goiás20, você garante 20% de desconto no pagamento das suas taxas em parcelamentos de 10 vezes ou mais nos seus cartões. Eu vou deixar o link da Zapay aqui embaixo na descrição do vídeo para você tirar todas as suas dúvidas, beleza? Assim também como a lavanderia Viva Cor, a melhor lavanderia de Goiânia, há mais de 25 anos no mercado, localizado na Avenida T2, no setor Bueno, agora em uma nova unidade na Galeria João Nunes, ainda mais amplo, mais bonito, espaçoso e com melhor qualidade para receber você e a sua família. Seja peças especiais, da mesma forma para você que tem uma empresa, precisa lidar com uniformes, a lavanderia Viva Cor é a melhor opção. Vou deixar o link também na descrição do vídeo. E com a RJC Assessoria Contábil, o seu negócio está em boas mãos. Com os profissionais da RJC, você consegue consultar, por exemplo, qual o melhor regime tributário para a sua empresa. Será que o Simples Nacional ainda é a melhor opção? Ele pode sair mais caro do que positivo. Vou deixar o link da RJC aqui embaixo para você consultar esses e outros serviços também especiais, como a abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária. Além do Instagram, você pode entrar em contato pelo site também, www.rjcassessoria.com.br. Só para a gente completar o vídeo, quero falar sobre um ex-jogador do Goiás que quer voltar para o Verdão em 2026. Aí você pode pensar, rapaz, será que é um jogador que jogou aqui em 2019, 2021, 2022? Será que é o Pedro Raul, o Michael, o Bruno Henrique? Não, o Araújo, sim, aquele mesmo Araújo, talvez um dos melhores jogadores, tá, tecnicamente, da história do Goiás, pelos relatos, né? Eu infelizmente sou muito novo, peguei esse Goiás ruim pra caramba. Eu comecei assim a assistir todos os jogos do Goiás de agosto, setembro de 2013 pra cá. De lá pra cá também não perdi nenhum jogo dentro das minhas contas, mas assim, eu só peguei time ruim do Goiás. Vi aquele finalzinho do Araújo em 2014, mas nada que se compare, né, ao Araújo, por exemplo, de 2001, 2002, 2003, era uma espécie de Michael ao quadrado, jogou demais. O Araújo, não por acaso, é o maior ídolo do Goiás, com 145 gols marcados. Em relação ao Araújo, essa foi uma matéria do Globo Esporte, lá de Pernambuco, onde o jogador, hoje com 48 anos de idade, afirmou, né, o seu interesse em retornar ao clube, às vezes uma nova
despedido. O Araújo está jogando, tá? Tem uma informação interessante. Ele está na segunda divisão do Campeonato Pernambucano pelo Porto de Caruaru, onde ele passou também lá na base e tudo mais. São 4 jogos até agora na segunda divisão, todos eles como titular e um gol marcado. Jogou 60 minutos nos 3 primeiros jogos e 84 minutos no último dia 17. Um gol marcado, surpreende, né? Com 48 anos de idade. O torcedor fica assim um pouco chateado por conta da saída do Araújo na época em 2014, onde o jogador levou o Goiás na justiça. Eu tenho uma opinião muito coerente com todos os casos que envolvem justiça e a prestação de um serviço. É o seguinte, eu quero acreditar que a justiça foi feita da maneira certa, ok? Então, se um clube ele faz um compromisso e não honra com eles, pode ser o nosso Goiás, pode ser um time que a gente não goste, o Vila Nova, o Flamengo, o Atlético, não importa. Esse time tem que pagar, gente. Então, assim, eu não tenho todos os detalhes dessa situação, mas na rescisão contratual, a condenação foi para o Goiás pagar aí R$400 mil para o jogador por conta dessa rescisão, na época ali feita no comecinho da Série A de 2014. Quero acreditar que a justiça foi feita certo, ok? E se o Goiás não honrou com esses compromissos, o clube tem que pagar mesmo, gente. Então, eu costumo separar muito bem essas duas questões. O que ficou feio pro Araújo é que o jogador pediu um adicional na justiça por conta dos jogos noturnos e final de semana, domingos e feriados. E isso não existe. Isso aqui não é postura de atleta. Então vamos separar as coisas. Se o Goiás estava errado na rescisão de 2014, tá certo em pagar. Se o clube não tem gestão desorganizada, caloteira, o clube tem que pagar. Agora vamos voltar para o segundo ponto. O atleta, quando assina o contrato, ele sabe que os jogos, em sua maioria, serão quarta e quinta-feira, sábado e domingo. Então, para o maior ídolo da história do clube pedir um adicional na justiça por noturno, jogos noturnos e finais de semana, é para acabar com tudo. Então, essa postura aqui do Araújo não foi de um jogador que tem identificação com o clube, tá? Por isso, eu não sei, eu não gostaria, tá? Acho que não, já passou, enfim, se o jogador quisesse voltar, seria em outro momento. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Condeno tanto o Goiás, né, pela forma que conduziu aquela situação em não honrar aquilo que estava em contrato com o jogador, e também julgo, sim, essa atitude do Araújo, que foi feia. Foi feia, tanto é que o jogador se queimou com a torcida do Goiás. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, confira as promoções também da Alternative Bike Shop para você comprar a sua nova bicicleta. A Alternative, que está localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. E você encontra a bicicleta Aro 29 por apenas R$ 899,90 à vista ou em 12 parcelas de R$ 86. Você pode chamar também pelo WhatsApp. Anota aí, o 62 99509 0040. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!